Acho que já está contando. Acho que já posso começar, né? Ok, já posso. Já posso começar? Bom, acho que eu já posso, né? Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Antes, eu gostaria de falar algumas palavras em decorrência do momento contextual que estamos vivendo. Nesse sentido, gostaria de me solidarizar com quase 90 mil famílias, quase 90 mil famílias, 90 mil mortes brasileiras e 700 milhões em torno do mundo de vítimas do Covid-19. É muito triste e essa atividade dessa forma ela é um pouco a exigência desse momento. E, mesmo assim, nós estamos tentando aprender e reaprender e dar continuidade na vida. Nesse sentido, eu fico, de certa forma, consternado com o momento que as famílias vivem e gostaria de deixar esse registro aqui. Bom, nesse momento, eu gostaria de agradecer ao UFES, na sua grandiosidade, todos os momentos, toda a criação que a universidade fez, todo o preparo que fez para mostrar o pulsamento das atividades, a realização das nossas ações, e esse evento mostra a sua relevância a partir de quando nós vimos 24 países participando, todos os estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal, 9 mil inscritos até esse momento, até ontem, participando. E aqui, para não deixar sem registrar, eu não me passar até o fim, eu gostaria de agradecer as presenças do Grupo Sabores, Grupo Formiga, da comunidade de Formiga, Grupo Sabores do Quilombo, Grupo da comunidade de Formiga, os feirantes, aqui na pessoa de Flávia Priscila, feirantes, os camelôs e todas as pessoas que vivem do comércio de rua, os integrantes do IEP, da Incubadora Iniciativa da Economia Popular e Solidária, todos eles, os integrantes, os alunos do plantel, os participantes do plantel, o corpo docente, discente do plantel, simpatizantes do nosso trabalho e demais interessados. Gostaria de também lembrar aqui que nós temos um suporte na parte do portal, desse portal, da professora Flávia fazendo o registro das perguntas, e no YouTube temos Sara, graduanda de Economia, também fazendo o registro. Nesse sentido, vocês podem ficar à vontade de perguntar. O nosso tema são a luta por trabalho, outras economias de Feira de Santana, o caso dos camelôs e o shopping popular, e uma reflexão sobre o discurso do empreendedorismo. Esse tema nós vamos tratar a partir dos estudos, da pesquisa da professora Alessandra, da tese da professora Alessandra, que estuda a informalidade, o comércio de rua, o advento da economia popular, das relações que produz a economia popular e solidária. Também teremos o relato da Priscila, que vivencia essa situação, que milita, e da professora Carla Polinário, da Universidade do Rio de Janeiro, que vai discutir essa situação desse discurso do empreendedorismo como uma ideologia que reflete uma série de situações que nos deixa em dificuldade em relação, principalmente, àqueles que vivem no trabalho. A nossa proposta é abordar essa ideia que é um discurso eterno em Feira de Santana, que atualmente se volta à pauta, que é o propósito da limpeza do centro da cidade, a retirada de camelô de feirante, relocando para os espaços
ACEP, chamada ACEP, Jota Popular, que é caro, não dá conta desse número e não representa a realidade nem de perto, não dialoga com a realidade que esses trabalhadores vivem. Esse tema ele vai se pautar nas discussões sobre a economia popular e solidária, com manifestações de outras lógicas econômicas, como a economia quilombola, a economia ribeirinha, economias locais e outras manifestações, das dimensões de manifestações econômicas que não são consideradas nessa lógica que Feira pratica, a lógica global da economia de mercado, da economia formal, e que é cada vez mais deixa para lá, mas deixa invisíveis as pessoas, deixa invisível, torna invisível, pratica a invisibilidade dessas pessoas, né? Não é que elas são invisíveis, elas são tornadas invisíveis por essa lógica econômica. Então, e isso tudo dentro de um contexto neoliberalismo que tem uma lógica do sujeito empresa, da ideologia de base, da razão empreendedora, que responsabiliza, individualiza e culpabiliza aqueles que precisam e que precisam viver do trabalho. Essa será a nossa perspectiva. A origem desse trabalho tem base no projeto de pesquisa e programa de extensão incubadora de iniciativas da economia popular e solidária, que apesar de todas as dificuldades, nós estamos nos reunindo quinzenalmente no grupo de estudos e pesquisa, discutindo o passado, o presente e perspectivas futuras, com vários temas, inclusive esse que vem para essa mesa hoje. Essa nossa estrutura de mesa será apresentada por mim, José Raimundo Oliveira Lima, que vos fala, professor titular da Universidade Estadual de Santana, atuo no programa de pós-graduação em Planejamento Territorial PlanTer, mestrado na pós-graduação Lato Sensu e Gestão Universitária, nos cursos de graduação em Economia, Administração e Agronomia. E integro, né, os projetos de pesquisa Feira Livre Itinerante, incubadora de Economia Popular e Solidária, nas duas, o mesmo nome para as duas possibilidades, a pesquisa e a extensão, que nós articulamos ao tempo inteiro essas duas perspectivas. A professora Alessandra, que é licenciada em Geografia, mestre em Geografia, licenciada pela UF, mestre em Geografia pela UFBA, e doutorado pela Universidade Federal de Sergipe, professora adjunta do Departamento de CHF da UFS, participa do grupo de estudos da incubadora e do programa incubadora e do projeto incubadora também. Flávia Priscila, que é nossa convidada especial, feirante, camelô, militante, ativa, e que vivencia na pele toda essa situação do seu processo de trabalho, da luta pela produção, da sua existência, e que participa frequentemente das atividades e vem vivenciando esse momento difícil, porque os trabalhadores de rua estão passando, os trabalhadores da feira, trabalhadores que nós chamamos de trabalhadores da economia popular. E, por fim, a nossa convidada, a professora Carla Apolinário, que é nossa parceira já de algumas discussões de pesquisa, de extensão, diálogo. Certamente, se a jornada fosse presencial, ela estaria aqui conosco fisicamente, eu tenho certeza disso. Ela é mestre e doutora em Ciência Jurídica pelo programa PPGSD da UF, Universidade Federal Fluminense, e é professora do Departamento de Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A estrutura da mesa será, no máximo, a fala de 20 minutos para cada pessoa, e, no fim, nós teremos deixaremos um tempo para eventuais questionamentos, que a mesa fará as considerações nessa ordem, professora Alessandra, Flávia Priscila e Carla, e eu farei, a partir das perguntas, da intervenção com as perguntas que nós vamos juntando aqui do chat e do YouTube, e a partir daí as pessoas farão as discussões sobre as questões e as considerações finais. Nesse sentido, eu já quero passar a palavra para a colega professora Alessandra. Alessandra? Se a Alessandra não estiver aí, a gente vai ter que improvisar. Então, Alessandra, não estou vendo a Alessandra. Parece que teve uma queda. Ela está voltando. Tá. Parece que ela está chegando aí. Alessandra? Bom,
Então, para a gente ganhar tempo, né? Eu vou inverter aqui. Vou passar para a Priscila, né? Para falar a Priscila. Priscila, fique à vontade, né? O tempo é seu, o espaço é seu. Vamos fazer a discussão. Obrigado. Boa tarde. Desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais uma vez ele me colocar no meio de 3 doutores. Meio sem jeito aqui, mas eu sei que tudo vai estar na direção de Deus. E mais uma oportunidade, inúmeras outras oportunidades para falar do nosso problema que nós estamos passando, desse shopping que não é popular, é particular, e diante da situação de muita dificuldade. Então, mais uma vez, aqui é sempre bom um espaço a mais para agregar isso a nossa vida, os conhecimentos que nós vimos passando diante de tudo isso, a qual eu estou ali no centro da cidade de Feira de Santana, na Salles Barbosa, tem mais de 15 anos, trabalhando com meu esposo, e justamente eu comecei a trabalhar com ele porque eu tinha saído de um emprego, estava desempregada e não tinha o que fazer. Como ele já trabalhava, aí a gente foi trabalhando, e aí começando ele já tem muitos anos, desde criança, praticamente que 12 anos, ou menos de 12 anos, que ele já está trabalhando lá como camelô, e aí eu fui começar a trabalhar com ele, por quê? Porque não tinha um emprego formal. A Feira de Santana não tem trabalho para todas as pessoas, e o mercado informal, ele é uma maquiagem da falta do trabalho formal, porque quando as pessoas não têm, assim, um emprego, elas vão procurar algo para a sua sobrevivência. Então, o que é mais acessível para ela? Pegar alguma coisa, comprar algo, ter um dinheiro e investir em algo. E aí você vai começando ali o seu trabalho. Mas o que eu quero mesmo enfatizar nessa tarde é sobre essa questão da Prefeitura de Feira de Santana querer tirar os camelôs do centro da cidade, dizendo que vai fazer uma requalificação no centro, a qual está furando várias partes da cidade, para dizer que vai fazer essa requalificação nesse momento de uma situação de todos os moradores dessa cidade e não a situação da saúde, e não preocupado em fazer uma requalificação ao qual expulsa todos os trabalhadores do centro da cidade, porque o shopping que se diz popular, ele não tem nada popular, ele é particular. Nós vamos sair do nosso local de trabalho, aonde praticamente nós não temos custos, para ir para um lugar que o aluguel nós não temos condições de pagar, porque o metro quadrado é R$80, e os box são de 5 e de 3 metros, ou seja, quem escolheu 5 metros, aí vai 5 vezes 8 dá 40, então R$400. Ele tem acréscimo, não é um aluguel fixo, que já é uma coisa ruim. Então, quer dizer, vai ter acréscimo. Nesse momento de pandemia, o lugar lá é totalmente estreito, não é acessível, não tem acessibilidade para as pessoas. Se tiver um incêndio, se tiver alguma confusão, não importa, qualquer coisa que esteja, vai acontecer uma tragédia em Feira de Santana, porque os locais, eles são totalmente estreitos e são muito compridos. A laje lá tá toda molhada, molha muito, tá encharcada a laje, molha dentro dos boxes, o chão todo encharcado. E a prefeitura quer que as pessoas vão para lá, dizendo que eles só dizem só as vantagens que tem, mas não por dificuldade. Ele quer, nesse momento de pandemia, que as pessoas vão para lá. Nós não temos capital de giro, nós estamos passando por dificuldades financeiras, porque desde o final de março, muitas pessoas não estão indo trabalhar porque são de área são da fase de risco, são idosos que trabalham no centro, são pessoas que têm algumas comorbidades, então não pode trabalhar. E essas pessoas têm vivido de muita dificuldade. Nós, mesmo tendo pouco, nós fazemos
fazemos cestas básicas, né? Nós juntamos para ajudar certas pessoas, o pessoal da DUFES, da UFES, a qualquer oportunidade para poder agradecer mais uma vez por eles ter nos ajudado nesse momento que eles deram alguns meses de cesta básica, a qual, para dividir essa cesta básica, foi um processo muito dolorido para mim, para minha amiga Adélia, que eu sei que está assistindo, como todos os meus amigos que estão assistindo nesse momento, porque nós tivemos que tirar dessas cestas básicas quem estava em situação pior do que o outro. Então, para a gente que estava fazendo essa divisão, foi muito difícil, porque as pessoas iam atrás da gente para falar, Priscila, Adélia, eu estou precisando para fulano, estou precisando para mim, mas meu irmão teve um acidente. Então, nós ficávamos, assim, em uma situação totalmente difícil, porque tinha que tirar sempre os piores, né, vamos dizer assim, as mais necessitadas, para poder ajudar. Então, eu quero, esse momento, agradecer ao professor Juscelio, à professora Marilene e todos, que eu posso ter esquecido o nome, claro, de algum, mas eu quero agradecer todo o pessoal aí da DUFES por essa ajuda que foi de grandíssima importância. Eu disse que quando tivesse oportunidade, com certeza eu iria falar, porque essa ajuda não pode passar em branco, não pode passar despercebido, porque a Câmara Municipal da nossa cidade de Feira de Santana, nenhum dos 21 vereadores que lá tem, nenhum se levantou para nos ajudar de verdade, porque estamos precisando ainda, porque a pandemia não passou, e nós também não sabemos quando é que ela vai passar. Então, nós temos ali uma Câmara que não se levantou para ajudar a população carente, a população que precisa, os ambulantes, os vendedores de frutas, de verduras também, que têm passado por momentos muito difíceis, e dizer desse contrato a qual nós vamos, que eles querem lá no Shopping Popular que a gente assine, é que esse contrato, ele é totalmente arbitrário. Se você passar 45 dias sem pagar, você vai ter o seu box lacrado com as suas mercadorias dentro. Então, quer dizer, se já está difícil para pagar essas mercadorias, imagine você ter a sua mercadoria apreendida, e nesse momento as pessoas estão nos procurando, tanto a mim quanto os meus amigos, para ver o que é que nós vamos fazer diante dessa. A partir do meio-dia até 7 da noite, então já vai ser mais uma dificuldade, porque pela manhã já não vai trabalhar, entendeu? Então é uma situação muito difícil. O lugar lá desse shopping particular, ou seja, nós vamos sair do nosso local para um lugar que é pago e muito caro para isso, diga-se de passagem, o local lá é insalubre. Nós temos uma ação na Defensoria Pública pedindo, a qual ali a defensora ela pediu a nulidade desse contrato, porque esse contrato ele não teve lisura, ele não teve nada que favorecesse o camelô. Na verdade, o camelô ele foi usado como laranja, porque disseram que o shopping seria do camelô, mas de fato é verdade, o shopping não é do camelô, porque quando você tem na cidade mais de 8.000 ambulantes e você faz um shopping que você só vai agregar 1.800, obviamente que esse lugar nunca foi dos camelôs, pelo contrário, aquele shopping será uma tragédia social para a Feira de Santana, porque o desemprego, cada dia, ele tem aumentado, independente da pandemia, porque não vamos falar só agora da pandemia, mas antes, o desemprego, ele tem aumentado, e aí, com a pandemia, tem piorado mais ainda. E quando essa pandemia baixar mais o fôlego um pouco, aí que nós vamos ver realmente uma tragédia social, porque muito desemprego. E o que vai servir para essas pessoas é pegar alguma coisa e levar para a rua para vender, para comer. Porque as pessoas precisam de sobrevivência. E a rua, ela te dá isso. A rua, ela te dá sobrevivência. A rua agrega as pessoas. A rua, ela busca... A rua, ela agrega as pessoas. Ela agrega, a rua abraça as pessoas. Porque Feira de Santana não tem emprego para dar tantas pessoas, não tem como fazer essa geração de emprego e renda para dar para essas pessoas. Mas o trabalho informal, ele dá isso, ele dá possibilidade
de você poder ir para o seu canto, poder sobreviver, mas o que nesse momento nós estamos precisando de uma alternativa que o poder público realmente venha rever os seus conceitos, porque ano de eleição, e mesmo assim eles não estão se importando com o ano de eleição, e está realmente querendo fazer as coisas a ferro e fogo, e muito camelô sofrendo, muito camelô angustiado, muitos por também problemas emocionais, pessoas com depressão, porque estão vendo o seu pão ser retirado, e Feira de Santana é a única cidade do mundo que eles realmente não querem ter nenhum tipo de trabalho informal, nem camelô, nem ambulante na rua. Até parece que eles vão dar uma possibilidade de vida melhor, porque países desenvolvidos que têm condições de dar, tipo a Europa, tem camelô. Imagine o Brasil, que muitas pessoas são pobres, muitas pessoas são analfabetos, e mesmo assim, eles querem tirar o direito da nossa sobrevivência. Zé, seu microfone está desligado. Isso, cara. Desculpa aí, estou aprendendo esse negócio. Muito obrigado, Priscila. Eu acho que deixa claro para a gente a situação, que não é nada romântica, que o trabalhador da rua, o trabalhador da economia popular, o feirante, né, as pessoas que estão levadas para esse espaço dito choque popular, que é uma analogia muito infeliz, inclusive, a realidade que essas pessoas vivem, que as pessoas estão correndo risco de ser submetidas à realidade de um shopping, né? É a tentativa de comparar a ideia do, bem próxima, que Carla vai falar bem aí, do empreendedorismo moderno que se diz, né? É você colocar coisas diferentes no mesmo lugar e colocar as pessoas para encontrar solução parecida. Mas, assim, eu queria aqui, antes de passar para a Alessandra, rapidinho, lembrar algumas pessoas que estão mandando abraços e etc., estão mandando Cláudio Ressurreição, acho que Cláudio Ressurreição, mandando para a Alessandra, Sandra Cirqueira, lá do Mato Grosso, agradeço a ela pela presença em Cuiabá, Camelô, Beth Camelô, mandando abraço para a Priscila aqui também, né? Viviane Freitas, mandando um abraço para mim, muito obrigado, Viviane, idem. Também temos aqui James, o Planté, mandando um abraço. É isso aí, James. Esse momento é muito importante para nós. Elizabeth, todo o apoio ao trabalho, à luta dos ambulantes. Sara, comentário de Sara. Adriana também dizendo para reforçar a luta. Alguém, Caio, diz aqui que Colbert Martins é empregado do CDL. Por conta de Caio, né, também, e que isso não é requalificação, isso é expulsão dos trabalhadores da rua que viveram a vida toda nesse trabalho. Tem uma pergunta aqui que já foi direcionada para a Carla, mas é melhor esperar a Carla falar, né, no final, já a pergunta sobre o discurso do empreendedorismo, é bem na linha do que a gente está... Tem um outro que compara um filme, né, Ken Loach, né, compara o filme da vida do ambulante com a realidade, o que o filme mostra com a realidade do trabalhador feirante, né? E, assim, são muitas. Diana fala que a gente precisa reforçar a solidariedade dos trabalhadores. Eu acho que repetir aquela frase célebre de trabalhadores do mundo níveis não é nada demais em falar isso. Trabalhadores de feira níveis, acho que vale muito a pena, né? Rayana também, mandando a pergunta aqui, no final a gente vai colocar para a Flávia Priscila. Muito bom, algumas pessoas elogiando bastante a fala de Flávia Priscila aqui, que representa a vivência, né? Então, muita coisa aqui. Tanto que não dá, porque senão eu vou tomar a fala de Alessandra, e mais adiante, no intervalo entre Alessandra e Carla, eu falo mais. Um abraço, vou passar a fala para a Alessandra. Boa tarde. Problemas técnicos aqui, né? A internet caiu, mas ainda foi restabelecida a tempo. Gente, uma grande satisfação poder estar participando aqui desse momento, tá?
Eu quero agradecer a todos, né, complementar o agradecimento de Zé Raimundo, na poder falar um pouco sobre esse tema que é muito caro aos camelôs, né, como feirense, né, nascida, né, aqui na cidade, meus 45 anos vivendo aqui. Então, eu acho que sou funcionária pública, né, sou professora da Universidade Estadual, e eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar à nossa sociedade é reverter aquilo que, que o Estado, né, que os nossos companheiros, eles investem, né, no serviço público, e a gente voltar devolvendo isso em conhecimento, e o trabalho intelectual da gente é uma parte disso, né, e a gente poder sair dos muros da universidade para levar esse conhecimento, esse nosso conhecimento. Então, para essa mesa, eu trouxe algumas questões que me acompanham na minha vida acadêmica, desde quando eu decidi estudar geografia, né? Eu sou graduada em geografia, como o Zé falou, pela UFES, né? Fiz mestrado na UFBA, e fiz doutorado em Sergipe, e lá no doutorado eu já tinha estudado o centro de abastecimento no mestrado, uma parte, não é, porque é muito pouco tempo para a gente poder fazer um grande estudo, mas a partir daí eu resolvi estudar o comércio informal por conta da história de Feira de Santana, né? E aí essa história ela me instigou a estudar o comércio informal, e dentro do comércio informal, que ele é um grande guarda-chuva, eu fui particularizar o comércio de rua, e do comércio de rua eu fui estudar camelôs e ambulantes, porque apesar de parecerem, mas são coisas diferentes. Tá? Camelô é a Priscila, que está ali na barraca, está ali no ponto fixo. O ambulante é aquele que você vê na rua com o carro de mão, com a mercadoria. Então, é o mesmo trabalho, mas são atividades com pequeníssimas particularidades, mas que vão repercutir, fazer a diferença também na organização da cidade. Então, como a gente tem um tempo para que a gente precisa deixar para o debate, né, e eu falo muito, eu vou pontuar algumas coisas que são relevantes. Eu acho que a fala de Priscila foi perfeita. Eu elaborei duas questões para que a gente possa pensar, apesar de que eu já vi que já tem muitas questões, muitos elementos que já foram trazidos pelas pessoas que estão nos assistindo, mas mesmo assim, para nortear e eu não terminar falando muito de uma coisa e pouco de outra, eu preparei um material pensando em duas questões. Como a história de Feira de Santana contribui para a presença de camelôs e ambulantes nas ruas da cidade? E por conta do tempo, eu vou pontuar, eu vou fazer uma breve linha do tempo, historicizando Feira de Santana, né, e essa situação. E a minha segunda pergunta é, se o shopping é popular, por que não atende à necessidade do camelô? Sabe, eu fico pensando nisso, porque eu penso o tempo todo, mesmo tendo concluído o doutorado em 2017, eu estou sempre, o tempo todo, pensando, eu vou ao centro da cidade, agora não com a pandemia, eu quase não saio de casa, infelizmente, por conta das questões da pandemia, mas eu sempre vou, pelo menos uma vez na semana, eu estou no centro da cidade, olhando, observando, como pesquisadora, como consumidora, para poder entender esse espaço que está nos cercando. Então, de uma forma bem breve, pensando que nem todo mundo conhece de fato a história, porque nem todos, né, a própria formação de Feira de Santana ela é feita por pessoas de fora, né, a grande maioria são pessoas de fora, nem todos conhecem essa história dessa trajetória de Feira de Santana. Então, se a gente pensar que Feira de Santana ela começa numa fazenda lá em 1700 e pouco, a Fazenda Santana dos Olhos d'Água. Eu não precisei a data porque não deu tempo de procurar. Essa localização, ela vai se dar... O que tem de importante essa fazenda? Ela está numa posição estratégica entre Salvador, né, que é o centro, a capital, é o centro irradiador de toda a decisão e de todo o controle, comércio e todas as atividades, e o sertão, que é onde tem gente, onde tem vida. E nas áreas próximas de Salvador não se pode produzir gêneros alimentícios. Foi decretado, veio da coroa portuguesa, que é para produzir açúcar, não é para produzir comida. Então, de onde vem a comida? Do sertão. Então, de onde vem a carne consumida? Desse sertão. De onde vem o milho, o feijão, a farinha da mandioca? Desse sertão. Então, o que foi que aconteceu? Feira de Santana era onde o gado ficava pousando para se recuperar. Esse gado vinha de Goiás, do Piauí, do Maranhão, do Mato Grosso, para ser comercializado em Salvador, já virado carne. Então, onde é que isso ia acontecer? Onde é que esse gado ia pousar? Na Santana dos Olhos d'Água,
pastagens e água, tudo que o animal ele precisava. Então, o que vai acontecer? A gente começa a ter aí uma troca que vai ganhando em gêneros e regularidade. E aí a gente tem a formação da feira livre. A gente tem um adensamento populacional. E a gente vai ter, a partir dessa troca e desse número de pessoas, a formação do primeiro núcleo urbano. Então, prestem atenção. O que é que eu quero destacar na ordem? A feira, a aglomeração e o núcleo urbano. Em Feira de Santana, a feira precede a cidade. Então, olha, para a gente ter um entendimento dessa importância. Dando um salto temporal, vamos lá para 1859. Dom Pedro II visita Feira de Santana, que já estamos com um núcleo urbano bem organizado, e ele vai fazer registros no qual ele se impressiona com a dinâmica econômica do lugar, o comércio do lugar. Isso vai servir de base para, em 68, para o Plano de Desenvolvimento Local Integrado da cidade e para o Plano Diretor do Centro Industrial do Subaí, em 71. Imaginem. Dando outro salto, a gente vai para a década de 70, em que a Prefeitura Municipal contrata uma empresa chamada Projetos e Assessoria do Nordeste, que vai elaborar o Projeto Cabana, e esse Projeto Cabana ele vai ser o projeto que vai transferir a feira do centro da cidade, que não é moderna, para o centro de abastecimento. Década de 80, a gente começa a ter, e aí limpa a cidade. Então, é o primeiro projeto higienista da cidade. A partir daí, o que é que vai se estabelecer? A gente vai ter, aí a gente começa um processo de desemprego estrutural, e aí as pessoas começam a ocupar as ruas da cidade para comercializar. O centro, ele não está agregado à cidade, e as pessoas precisam trabalhar, precisam sobreviver. É um desemprego estrutural. Então, o que vai acontecer? Salles Barbosa, Marechal, Senhor dos Passos, que são as ruas do centro principal da cidade, elas começam a ser ocupadas. Entre 90 e 2000, a gente começa um outro processo de reestruturação produtiva, que vai fazer com que a gente tenha uma onda de produtos made in China, e esses produtos made in China são vendidos na cidade também, na Salles Barbosa. Então, você já tem um adensamento ainda maior de camelôs. O que é que vai acontecer? Há uma segunda onda de requalificação, no sentido da prefeitura, e vão se criar o Feira Guai, tá? Que vai resolver? Não, porque estamos vivendo um desemprego conjuntural. Então, isso faz com que as pessoas precisem sobreviver. Depois disso, a gente dá um salto para o ano de 2013. O que é que acontece em 2013, para quem não está informado? A gente tem o projeto Pacto da Feira. O que é o Pacto da Feira? É o projeto que vai dar luz à construção do shopping popular, que foi explicado por Priscila. Gente, e aí começam os problemas. Por quê? Porque a nossa grande mídia, infelizmente, ela não fala. A gente vai para as redes sociais e está lá, a feira é suja, feira é favelizada, feira precisa organizar, feira é um lugar, é marginalizada, sabe? Como se todas as pessoas ali fossem pessoas de má fé, né? Não se leva em consideração. Aí eu vou para a minha segunda pergunta. Se o shopping é popular e é para resolver, e é isso que é colocado todas as mídias, na mídia impressa, nas redes sociais, nos rádios, quem escuta a MFM vai estar ouvindo isso. Porque precisa requalificar, porque precisa mudar. Mas por que o pessoal está como Priscila dizendo que não tem condição? Aí, acreditem vocês, o edital é de 2015. Eu concluí a minha tese em 2017. Eu só consegui ter acesso a este edital em 2019, início de 2020, porque Priscila, através de Priscila, do Rogério e de outros, né, a Adélia, me cederam, porque eles conseguiram através do grito. Porque apesar de estar lá no edital dizendo que é público e notório, eu queria descobrir onde é este público e notório, porque você procura em qualquer setor da prefeitura, procura na página e não acha. Então, a partir daí, é que a gente vai conseguir. Aí, o que é que eu quero destacar para vocês no tempo que eu tenho de fala? A minuta do contrato entre a prefeitura e a concessionária. E é uma sucessão de absurdos, tá, gente? A primeira que eu quero chamar atenção, o que é que eu quero chamar atenção? No item 12.1.1, ele diz que o poder concedente, que é a prefeitura, disponibilizará o cadastro municipal de ambulantes, cabendo à concessionária a absorção de ambulantes. Quando a prefeitura lança o Pacto da Feira em 2013, ela, ao mesmo tempo,
ela instala um ônibus ali na rua, de frente, eu esqueço o nome da rua, mas acho que é Intendente Rui, entre a Casas Bahia e uma Casa das Sandálias que tem ali, e ela vai fazer o cadastro dos camelôs que estão na rua. E, segundo a prefeitura, existem 1.800 pessoas trabalhando nas ruas de Feira de Santana em 2013. Bem, aí o que acontece? Ele diz que essas pessoas serão absorvidas pelo menos uma vez em até 5 anos da data da assinatura do contrato. A assinatura do contrato está nesse entreveiro. Então, até 2015 para absorver. Só que ela só se compromete, a concessionária, se os cadastrados deter todas as condições legais mínimas para assumir as obrigações. Então, significa o quê? Que ela não tem obrigação. Se você não se enquadrar, problema seu. Mas vem coisas mais absurdas. Aí ele começa a chamar, aí deixa de ser ambulante e passa a ser empreendedores. No item 12.1.1.2 diz assim: a absorção dos empreendedores listados no cadastro municipal, a pessoa deixou de ser ambulante e passou a ser empreendedor. No prazo de 5 anos, não impedirá a concessionária de, concomitantemente após o prazo, explorar o centro de comércio popular por meio que ele não tem um compromisso. Significa que não há um compromisso com o camelô que está cadastrado na rua, com a pessoa que está na rua, se é que ele está considerando essas pessoas. Mas, gente, ainda tem uma coisa que é mais escandalosa. No 12.1.1.3 está escrito: é a obrigação do poder concedente, Zé, de novo o microfone, Zé. Oh, desculpa, Carlos. Bom, caiu nós estamos um pouco já acostumados, é a realidade que vivemos, né, com isso. Então, vamos criar uma outra... Vamos tocar aqui, criar um outro... Ela parece que está chegando aí. Ah, chegou, de volta. Então, continua, Alessandra. Qual é o outro ponto? Alessandra, seu microfone. Liga de novo. Está desligado. Foi. Seu microfone. Ok. Pois é, parece novela mexicana, mas a gente vai chegar ao final. Então, gente, caminhando para o final da minha fala, o item mais escandaloso eu acho que vem agora. No item 2.1.3, lá da minuta, está escrito: a obrigação do poder concedente, entenda poder concedente mais uma vez, a prefeitura, impedir que os listados no cadastro municipal ou quaisquer empreendedores informais atuem direto ou indiretamente no âmbito do município, cabendo-lhe implementar os esforços necessários para exercer seu poder de polícia para o cumprimento desta obrigação. Gente, o que é que se explica? O município, para quem não entende o que é o município, essa área da cidade que a gente vive, onde está o centro, onde estão os bairros, são as sedes dos distritos, são as áreas rurais. Então, se a pessoa lá tem uma barraquinha, ele tem a rota no fundo da casa dele, e ele chega e bota agora é tempo de milho, ele chega na frente, bota uma barraca e vai assar um milho, e a guarda municipal passar, vai prender o cara, vai prender a pessoa. Aqui na Feira Salvador, o pessoal costuma pegar as mangas dos seus quintais e vender na frente da casa. Não vai poder. Então, o que acontece? É proibido, é extinta a figura do camelô. E pelo que eu fui pesquisar, e a fala de Priscila, isso no território nacional, no mundo, isso não existe. Porque se a gente vai olhar no Google Imagens, você vai ver feiras na França. Gente, feira na França, o lugar da culinária mais refinada. E você tem barracas. São Paulo, você tem barracas. É tradição o pastel com caldo de cana. E Feira de Santana não poderá ter camelô. E aí o que acontece? E para fechar de fato a minha fala, o que acontece? É um aluguel absurdo. É tudo que a Priscila falou.
impossível, e que biometria para entrar, uma série de regras que não... Ela está terminando, né? Então, eu acho que, será que se ela volta, eu poderia aqui só lembrar algumas questões, que ainda tem um tempinho, lembrar algumas pessoas aqui, algumas, só os comentários, as questões eu estou agrupando para a gente fazer no final. Mas aqui tem o Cláudio dizendo que só as lutas vão melhorar essa situação, o Jailson dizendo que nós estamos vivendo um momento de segregação na cidade, o amigo Carlos Eduardo, um forte abraço, me chamando aí de Zé da Lagoa mesmo, eu venho de lá de Santa Bárbara, nasci na Lagoa, com muito orgulho. Que bom, um abraço, amigo velho. Gabriel Ambulante, Gabriel falando diversas dificuldades que o trabalhador ambulante vive e dizendo que é importante aproximar o camelô da universidade, e a gente vem tentando fazer isso, né? Não é fácil, a gente trabalha na extensão e na pesquisa, fazendo um ensino, pesquisa e extensão, e trabalhando fora de sala de aula na cidade, e de certa forma por conta própria, né? Porque não é fácil manter, tem uma série de problemas e dificuldades, mas isso a gente conta com a compreensão da própria instituição, que hoje é uma outra universidade, a gente vive uma realidade bastante diferente da que já vivemos. De fato, a UFS caminha mesmo a passos largos para ser uma universidade socialmente referenciada. Eu acho que isso faz com que a gente dê mais até, lute mais, trabalhe mais, estude mais, escreva mais e etc. Né? José Carlos Barreto, velho amigo, reitor, um forte abraço. Audiência qualificada, meu amigo. Que bom. Paloma faz uma pergunta, vou deixar a pergunta de Paloma para o final. E a Alessandra retornou. Termine sua fala. Um abraço. Não, gente, hoje está uma novela mexicana. Mas, assim, para encerrar a fala, né, que eu acho que o ponto mais escandaloso dessa minuta era a extinção da figura do camelô, eu quero concluir a minha fala dizendo que no desemprego estrutural que vivemos hoje, com todas as relações de trabalho que passa, a informalidade é quem abraça, de fato, o trabalhador. Então, a gente precisa pensar, e o que, infelizmente, não é feito pelo poder público, em políticas públicas de verdade, planejamento e gestão urbanas que estejam casadas, de fato, para atender a necessidade do cidadão. Porque, infelizmente, não está acontecendo. Mas é isso. Então, eu espero que não caia novamente, tá? E aí eu estou à disposição para, nos momentos que a gente tiver para responder as perguntas, eu voltar a falar, torcendo para que não caia. Obrigado a todos que estão assistindo, obrigado às parcerias aqui dessa mesa, tá? É um grande prazer ver todos aqui, principalmente a figura de Priscila, porque é um espaço democrático e que precisa ser, sim, ocupado pelas pessoas que fazem o comércio da rua. Obrigada, gente. Que bom, Alessandra. A gente vai se ajustando e vai tocando. Só para fechar uma parte dos comentários, que eu vou passar a palavra para a professora Carla, Doralice fala uma pergunta, vou deixar a Doralice ao final, de que maneira exigir do poder público a publicidade das coisas, etc. Luciete fala da extensão universitária, que é extremamente importante. Márcia Sandra fala da questão do voto, precisamos votar melhor, concordo com Márcia Sandra, eu acho que a gente tem um problema em todos né, no executivo, legislativo e judiciário, e de alguma forma tudo tem a ver com, não diretamente o judiciário, mas falta um pouco falta chamar o judiciário para de certa forma, a sua obrigação. O Ministério Público tem que estar atento e tem que ser, de vez em quando, lembrado, né? E esses órgãos oficiais lidam com mais proximidade com isso. Jailson Castro, ótimo trabalho da professora Alessandra. Uma pessoa pergunta aqui para Priscila, que no final Priscila responde, como é que está o auxílio emergencial entre os ambulantes e camelôs, se tem muita gente recebendo, depois você comenta isso. E Laércio fala que a cidade hoje é estacionamento e está cheia de estacionamento e está sem memória da sua história. Eu acho perfeita essa colocação do Laércio, que no final a gente volta ela para bater um papo. Nesse sentido, eu vou passar
a palavra para a companheira aí presente de sempre, a professora Carla, dizer que é uma grande satisfação, dizer que eu corrigi no início, quando eu apresentei que ela era da Universidade Federal Rural, ela não é da Universidade Federal Rural, ela é do programa de PPGSD, Programa de Pós-Graduação da UF, Universidade Federal Fluminense, e também professora de lá. Não é isso, professora? Um abraço. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. O pessoal que está aqui na mesa com a gente, o pessoal que está lá na pipoca do YouTube. Acho que a Alessandra, a companheira, caiu de novo. Quero dizer que é um enorme prazer estar compondo a mesa com vocês hoje. Quero parabenizar a iniciativa da UFES em organizar um evento. Eu tenho acompanhado as outras mesas, não só o número de inscritos, mas principalmente os temas debatidos, mostrando que a universidade está viva e refletindo ali em cima do laço da crise que nós estamos enfrentando, sem precedentes, né, que é ao mesmo tempo uma crise sanitária e uma crise econômica, produzindo reflexão crítica, a crítica das medidas que não vêm sendo adotadas, né, pelas diversas esferas do nosso poder público e algumas outras que são adotadas extremamente excludentes. Parabenizar também a incubadora, que está aqui representada, né, por vários companheiros e companheiras, e dizer que também é um prazer enorme contribuir sempre com essa incubadora. Como já foi ressaltado aqui nos comentários por um dos participantes, né, mostra bem a importância da extensão, que não é só organizar e mobilizar para outras economias que sejam alternativas a essa capitalista que só explora e exclui, mas principalmente da formação também crítica aos estudantes para que eles venham utilizar o direito como instrumento de luta, de resistência, não apenas de dominação. Então, é um prazer enorme estar aqui, como o Zé falou no início, a gente estaria, né, todos nós estaríamos presentes e fazendo essa mesa de forma presencial, olhando uns nos olhos dos outros, porque é importante a gente olhar uns nos olhos dos outros para tratarmos de assuntos como os que estão colocados aqui na nossa mesa de hoje, né? O empreendedorismo, uma forma de produzir economia, uma forma de produzir subsistência e que vem sendo adotada pelo Estado, né, seja na esfera municipal, estadual ou federal, com uma base extremamente excludente. Então, a gente tratar desse tema já era importante antes, como bem falou a companheira Priscila, né, isso não é novidade, os problemas que estão postos aqui na nossa mesa, eles são anteriores à pandemia, mas a pandemia lançou luz, então agora não há mais como o Estado não olhar para as pessoas que ficaram de fora da inclusão social, da educação, do trabalho, da saúde, da moradia, do direito de frequentar, de usar o espaço público. Então, não há mais como negar esse direito. E esse problema está colocado também na esfera pública, então a gente tem que debater publicamente. E aí, o papel que a universidade faz, trazendo todos esses temas para o debate num contexto pandêmico, onde no início só se falava da área médica, né, os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros estão no enfrentamento da pandemia do Covid, não, a gente já vinha no enfrentamento, né, de muitas dimensões da nossa crise muito antes, então é importante ressaltar. Quero fazer também um comentário breve com relação à companheira Priscila, que ela falou, eu estou aqui numa mesa com doutores. Priscila, você também é doutora, você é doutora do saber da luta, da resistência, da organização. Então, não é um título, né, ou a nossa formação que nos separa, pelo contrário. Nós somos extremamente solidários, apoiamos a organização, a luta de vocês, a luta pela sobrevivência, e eu quero dizer que você, com a sua contribuição, você ilustrou muito bem tudo aquilo que a gente vem procurando problematizar sob a forma de pesquisa e de extensão. Então, agradecer, né, pela
pelo seu depoimento, a sua escuta, né? Você nos escutar e nos dar a oportunidade de escutarmos você, que representa os camelôs e os ambulantes, os trabalhadores que estão na informalidade, é muito importante. Você trouxe denúncias gravíssimas, né, de atos que estão sendo praticados pelo poder público, que, em vez de atuar no sentido da promoção da inclusão, atua justamente na promoção da exclusão social. Então, é importante a gente denunciar esse poder público que adota medidas excludentes, que não só não soluciona o problema do desemprego, mas ainda por cima alija, né, os trabalhadores de toda e qualquer forma de atividade de produção, de trabalho e renda. Então, coube a mim falar desse empreendedorismo contemporâneo, como a companheira Priscila bem colocou, não é novidade. Então, esse discurso empreendedor, como alguém perguntou, acho que foi a primeira pergunta, né? O que tem a ver, né, o discurso empreendedor com a precarização e essa política que está sendo adotada agora, higienista, de exclusão até mesmo da possibilidade da pessoa trabalhar ali na informalidade, como é o caso dos camelôs e dos ambulantes. Esse discurso, ele chega no Brasil, nós não inventamos essa forma, né, de organizar a produção, chega no Brasil por volta de meados dos anos 90, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, passa a ser adotado e fomentado, incentivado pelo Estado, mais para certos perfis de trabalhadores. Na década seguinte, a partir do governo Lula, quando é implantado o programa do microempreendedor individual, que o Estado brasileiro passa, então, a acenar como essa possibilidade, né, da pessoa se formalizar como microempreendedor individual, como forma de diminuir a informalidade, a pessoa ter acesso aos benefícios previdenciários, e esses números, então, repercutem diretamente nos níveis de desemprego. Então, a gente passa a ter, de acordo com as estatísticas oficiais, um número de desemprego menor, porque o empreendedorismo, quando implantado aqui no nosso cenário, atraiu não só essa mão de obra que estava na informalidade, mas também os trabalhadores formais insatisfeitos com as suas condições de trabalho. Esse momento, né, a década de 90, esse momento coincide exatamente com as principais medidas de transformação da legislação trabalhista. Então, os contratos de trabalho, que antes, né, o emprego formal era o lugar da proteção, dos direitos, da renda certa, né, segura, né, aquela remuneração que o trabalhador recebia todo mês, fixa ou variável, dependendo da forma do contrato, passa também a sofrer transformações. E a legislação, depois de alterada, passou a contemplar ali no seu texto as formas precárias de trabalho. Então, a gente precisa entender essa dinâmica que se dá entre o trabalho formal e o informal. Se houve redução do número de trabalhadores na informalidade naquele período, também houve precarização do trabalho dos trabalhadores que estavam na formalidade. O capitalismo ele se desenvolve através de ciclos de expansão e de retenção. E nós estamos exatamente no momento de retenção da reprodução do padrão de acumulação. Então, se há uma crise econômica estabelecida, há um excedente de mão de obra. Esse excedente de mão de obra são pessoas, né, embora quando a gente chama na sociologia, é mão de obra, excedente de mão de obra. Sim, mas são pessoas que, como a companheira Priscila bem colocou, precisam sobreviver, foram para a rua lutar pela sobrevivência. Então, é um trabalho, né, que nos constitui como trabalhadores, mas também é uma luta pela sobrevivência. E esses trabalhadores foram se tornando cada vez mais numerosos.
Então, essa informalidade, ela é permanente em todo o desenvolvimento econômico e social brasileiro. Em determinados contextos, nós tivemos diminuição, acho que esse é o tema, né, que foi pesquisado pela companheira Alessandra, né, as relações entre a economia e o trabalho informal. O tratamento dado a esses trabalhadores que atuam na informalidade já foi de criminalização, de estigmatização, marginalização, e eles são inseridos de acordo com as crises, as soluções que são dadas para as crises. Uma delas foi essa figura do microempreendedor individual. Agora, esse empreendedorismo, ele não tem qualquer relação com o empreendedorismo clássico, associado à inovação criadora, né, ou destruição criativa, que promove ruptura, né, mudança de paradigma na nossa forma de consumir, de viver, de pensar, novos comportamentos. É um empreendedorismo da sobrevivência. Então, na verdade, esses trabalhadores levados à formalização, sob a forma de microempreendedores individuais, que aqui aparecem no contrato, algumas outras prefeituras impõem que para que os camelôs e ambulantes possam ter acesso ao cadastro, que eles se formalizem. Então, em alguns municípios, a formalização ela é compulsória. E, na realidade, quando a gente vai analisar quais atividades que esses indivíduos exercem, são atividades típicas da informalidade. Se o problema ficasse restrito à formalização, então seria uma forma da gente realmente resolver a nossa grande histórica informalidade, mas não é isso. Na realidade, o que nós assistimos, analisando, né, essa mesma movimentação que Feira de Santana está experimentando agora em outros municípios, o que a gente vê é a acentuação da exclusão. Então, como veio na fala da companheira Priscila, veio também na fala da companheira Alessandra, o número de cadastros geralmente não dá conta, né, do número de trabalhadores que realmente estão naquela condição de trabalho. Os critérios que são colocados, né, geralmente encarecem ou para o cadastro, e aí tem que pagar taxas municipais. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma taxa de ocupação do espaço público, que foi, inclusive, cobrada agora no contexto de pandemia. Então, os camelôs não puderam trabalhar, mas foram tributados. Então, eles estavam sem renda, no início estavam sem acesso ao benefício da renda emergencial e ainda tiveram que pagar a taxa de ocupação e tiveram seus nomes inscritos em órgãos restritivos de crédito. Então, nos cadastros, né, restritivos de crédito. Então, a gente tem que analisar tudo isso a partir dos efeitos que essas medidas promovem, né, de acirramento da exclusão. Então, em vez de resolver a inclusão, acaba acirrando a exclusão, e de criminalização ou marginalização desses trabalhadores, o que acaba contribuindo até para a estigmatização social, né, como veio também, acho que na fala da Alessandra, o lugar do camelô era bagunçado, né, o centro de Feira de Santana era bagunçado, era sujo. Então, o Estado, o mercado não dão solução para o problema do desemprego e ainda por cima acabam adotando medidas que dificultam ainda mais até mesmo a sobrevivência. Tudo isso que a Priscila nos narrou hoje, eu vi que algumas perguntas eram no sentido, mas o que a gente pode fazer para ter consulta pública? Não, a gente tem que entender que essa forma como o projeto foi imposto de shopping popular é o projeto. Então, não foi um déficit democrático, não houve discussão, não houve a incorporação dos 8 mil camelôs e ambulantes que realmente exercem a atividade. Tudo isso é um projeto, e é um projeto extremamente excludente. Então, se nós já temos um contexto, né, histórico marcado por desigualdades que nunca foram superadas,
Agora, num contexto de crise econômica aliada a uma crise sanitária, a gente adota medidas como essas, né, de criação de maiores obstáculos, taxas, valor de aluguel. Aí, veja, esse camelô vai pagar um valor para uma pessoa que detém o terreno, esse camelô vai ser explorado por essa pessoa, quer dizer, ele vai ter que produzir, né, não só para si, para a sua sobrevivência, mas também para o pagamento desse aluguel, vai ser explorado de forma indireta. E se houver a instituição de cobrança de taxa, também pelo poder público municipal. Então, todos se inserem numa rede de exploração desse indivíduo que foi deixado na informalidade. Na fala de abertura, o Zé falou, a gente tem que atentar para a vulnerabilização desses indivíduos. Sim, a gente tem que perceber que isso é um processo, é uma dinâmica. Eles não escolheram a informalidade, ninguém escolhe a informalidade, embora o discurso empreendedor explore muito a questão da autonomia, você ser empresário de si mesmo, não ter patrão, né, ser o próprio patrão, mas a gente não pode olhar para essa autonomia como se ela fosse verdadeira, porque esse indivíduo não vai exercer as suas atividades dentro de critérios que ele próprio estabeleceu. Ele vai ter que se submeter às regras que são impostas pelo poder público para acesso ao local, ao pagamento de taxas e também pelo próprio mercado, porque é no mercado que a produção dele ou a comercialização das mercadorias vai produzir também interação. Então, o preço, o prazo de entrega, a quantidade, nada disso vai ser definido por esse empresário. Então, ele não é empresário. Né? Essa autonomia ela é falsa. Ele não vai trabalhar a quantidade de horas que ele quer, mas sim a quantidade de horas que ele precisa. Ele não vai ter ingerência sobre a formação da sua renda. Então, tudo isso é uma falsa autonomia contida nesse debate, o que evidencia o caráter altamente ideológico desse discurso que ascendeu no Brasil a partir dos anos 90 e que foi mais intensificado a partir dos anos 2000, né, durante os 2 governos do presidente Lula. Então, e acabou se acoplando em alguns trabalhadores que, de fato, passaram a acreditar que realmente eram empreendedores, deixando de observar que o verdadeiro empreendedorismo é aquele que promove, né, mudança de paradigma, uma ruptura no modo de pensar, no modo de produzir, no modo de consumir. E eles acabaram incorporando essa lógica. Então, o indivíduo hoje, como diz o Han, se autoexplora e acha que realmente é empresário. As pessoas que foram ideologicamente levadas a acreditarem no empreendedorismo como uma forma realmente de produção que levasse a condições melhores de vida, já foram mais numerosas e hoje, pelo decurso do tempo, da política, já foi possível alguns, na maioria, concluir que não. Eles foram percebendo que eles são desfiliados mesmo socialmente. E a pandemia até contribuiu para essa percepção. Mas muitos foram realmente levados por essa ideologia. E esse discurso ele é ideológico à medida em que ele não explicita que há, sim, alternativas a essa forma, né? O trabalhador informal, ao trabalhador ali configurado sob a forma de microempreendedor individual, quando que, na realidade, é trabalhador. A esse processo a gente chama de captura da subjetividade, foi como Giovanni Alves bem percebeu, muitos realmente tiveram, né, passaram a crer que eram empreendedores, mas quando se deparam com os desafios da atividade empreendedora, percebem logo que não são empreendedores no sentido de empresários. Também veio na fala da Priscila, a gente não tem capital de giro, a gente não tem dinheiro para investir no que está sendo cobrado ali pelo metro quadrado. Vão colocar uma série de obstáculos que a gente não vai conseguir superar e a gente não vai conseguir ter acesso. Então, o que estão tirando
desses trabalhadores? Exatamente a possibilidade de existirem. Bom, parece que houve aí uma parada da fala da professora Carla. Eu vou tentar aqui, enquanto espero um pouquinho para ver se ela volta, eu vou ler os recados, vou limpando aqui, eu gostaria de agradecer a todos que estão participando, são muitas perguntas, muitas perguntas, muitas considerações importantes, muito rico, eu estou muito feliz aqui de ver o leque de perguntas bacanas, de pessoas participando de toda forma, pessoas se manifestando, muitas perguntas, fica até difícil a gente escolher alguma, mas eu vou começar fazendo alguns comentários aqui e deixo as perguntas, vou dando tempo para ver se Cláudia volta, se a professora Carla volta, ela ainda tem, na fala dela, está planejado para ela ir até as 16h20, mais ou menos, ela ainda tem aí mais de 10 minutos, 15 minutos de fala, né? No tempo todo que nós planejamos, está tudo dentro dos conformes. Então, eu vou aqui lembrar algumas coisas, algumas considerações que me veio aqui, né? Fabiano diz, fala um pouco da questão da informalidade, né? E Sara elogia o trabalho da gente, o trabalho da incubadora. Wesley, todo orgulhoso da orientadora dele, parabeniza a professora Alessandra, feliz da vida, porque ela é um cara muito feliz, porque ele é muito bem orientado. Letícia fala do trabalho da gente, da incubadora. Joilma elogia a Alessandra e Priscila pelo trabalho e pelas falas. Márcia Sandra volta a falar da questão da informalidade, que é muito difícil a vida do trabalhador informal, está incerto, leva todo dia cedo, não saber o que vai vender, como Luciete faz uma pergunta bastante interessante, eu vou deixar mais para frente. Carla restabelece. A professora Flávia também faz aqui uma pergunta interessante para a gente, acho que cabe, acho que é endereçada a todos, né? Cabe todo mundo aí. Jeane Nóbrega faz uma consideração interessante, diz que é revoltante ver o camelô sendo obrigado a assinar um contrato que se sabe que não vai poder cumprir, né? Então, já de antemão, inclusive, eu quero nessa linha aí pedir até a Alessandra, que a Alessandra tem esses números, que ela fez recentemente um censo, e que, se não me engano, o shopping vai abrigar, se tudo desse certo, porque pelo visto não dá, porque é muito caro, fora da realidade. Se tudo desse certo, abrigaria, se não me engano, 1.800 trabalhadores. E pela contagem de Alessandra, a quantidade de trabalhadores é muito grande, muito mais, né? Então, além de não abrigar os trabalhadores, além de não dar certo, não chega nem perto, não resolveria o problema quantitativo. Tem um outro aqui, Rafael, tem um outro aqui que eu perdi o nome, fala num processo de shoppingização, e diz que isso está em marcha, né? A transformação da cidade, de tudo quanto é lugar que é possível se fazer shopping, a tentativa de se desenhar, digamos assim, uma estética urbana, uma nova estética urbana, que não cabe à vida do camelô. Aí alguém aqui, nessa linha, faz a pergunta, e é uma pergunta interessante, que será que essas normas, esses decretos, essas leis, comportamento, judicialização, e essas normas administrativas para retirar o camelô, será que extingue o camelô, extingue as feiras, muda a realidade? É uma questão simplesmente de que as pessoas, será que elas estão olhando por uma única dimensão, de que as pessoas vão para a rua, para a feira, apenas porque está lhe faltando renda? Está lhe faltando renda, é um ponto forte, mas não é só isso, né? A feira abriga diversas dimensões da vida, né? E Feira de Santana, então, tem uma história longa em torno da feira, então a conversa vai mais adiante, vai para as diversas dimensões que a economia popular e solidária aponta, cultural, identitária, histórica, educativa, etc., etc., né? Rafael fala
da questão do empreendedorismo, fazendo uma comparação, aí era para Carla essa, fazendo uma comparação entre o camelô e o Uber, que eles têm tratamento diferenciado, né? Que o Uber tem um tratamento quase como empresário, e que o camelô não tem, não é nem visto, né? Então, eu acho que ambos estão sofrendo, estão trabalhando muito e ganhando pouco. Embora tenha, de fato, essa forma de considerar o Uber uma categoria que talvez mais próxima do empreendedorismo e tal, porque usa mais tecnologia, porque usa um carro, porque usa uma infraestrutura de capital, talvez seja por aí, né? Enquanto que o camelô, ele tem uma ordem diferenciada das coisas, né? A forma que a gente considera lá como uma economia popular. A economia popular, ela age de acordo com as circunstâncias da vida, com a necessidade de produzir existência, de trabalhar para viver. Ela não tem necessariamente um vínculo, ou uma escolha, ou um compromisso com com vender determinada coisa, com vender determinado produto. Até seria interessante se você tivesse um camelô que só vendesse artesanato, tivesse um camelô que só vendesse frutas, mas às vezes o camelô vende fruta, vende artesanato, vende objetos, vende tudo que for preciso, porque ele precisa, na verdade, obter uma renda. Então, essas questões estão sendo colocadas aqui. Como Carla ainda não apareceu, ela vai falar, acredito, a parte mais crítica do tema. Eu vou falar um pouquinho rápido sobre a questão da economia popular e solidária. Como nós pegamos no tema aí a cidade, a economia popular e o discurso do empreendedorismo, a economia popular e solidária, que seria uma fronteira conceitual que se aproxima da economia popular, se aproxima da economia solidária enquanto política pública, a economia popular e solidária se coloca como uma outra economia, uma economia que a base é o trabalho coletivo, que a base é as relações solidárias, que a base é o cooperativismo, o associativismo, é um comportamento político organizativo do trabalhador, que se entende como trabalhador, que se vê numa realidade muito parecida com relação ao que ganha, ao ambiente que vive, ao tipo de atendimento que faz, às pessoas com quem ele lida. Então, de certa forma, eles estão numa realidade que os coloca, numa maneira de pensar, digamos assim, de refletir sobre essa dimensão econômica numa mesma perspectiva, ou seja, se as pessoas não vierem para a rua, se a gente não se organiza, se a gente não briga pelo espaço urbano, é de fato o camelô, o feirante, que também traz as pessoas para a rua, para comprar, para participa do processo de comercialização de forma diferenciada. Então, essa lógica de produção, produção, comercialização, distribuição e funcionamento e financiamento desse processo socioeconômico é socioeconômico, não é simplesmente econômico, né? E as pessoas lidam com parentes, com familiares e tal. A forma de agregar dos camelô é uma forma diferenciada de aglutinação do trabalho, do fator trabalho em torno do processo produtivo. Então, isso indica um processo organizativo, um processo educativo de trabalho e de organização. Essa economia em processo é a economia popular e solidária, que se constitui numa economia política dos setores ou para os setores populares. E, se for dessa forma, a gente tem condição de votar em vereadores melhores, a gente tem condição de brigar por uma cidade melhor, a gente tem condição de dizer como é que a gente quer a praça, como é que a gente quer a rua, a gente tem condição de dizer que o carro fica em determinado lugar e não onde está, que o espaço não deve ser obrigatório para o uso dos estacionamentos, tem outros lugares para estacionamento, que o shopping tem um lugar para o shopping, não lá, né, a cidade, pensando na cidade que ela pode ser para todos. Então, assim, a praça, a rua, ela precisa ser vivida, e quem sabe de como é que a praça e a rua pode ser conduzida é as pessoas que trabalham, que militam, que andam, que costumam, que historicamente estão ali na rua, de certa forma, direcionando o seu processo de produção da existência. Né? Então, assim, a economia popular e solidária, ela vai um pouco nessa direção, porque ela busca ler essas relações dentro desse ambiente chamado de informalidade, que eu acho que é até maior, e aí, numa perspectiva da matriz marxista, nós poderíamos dizer que existe um exército industrial de reserva que joga todo esse trabalhador ali, e que essas organizações formais, industriais, comerciais, etc. e tal, elas vão lá e pegam ao seu bel prazer na hora que quer.
E esse exército industrial de reserva, ele é uma oferta de trabalhador de toda ordem, de toda forma, barato, que eles vão lá e pegam na hora que quer, pelo preço que quiser. E mesmo aquelas pessoas que estão ali se colocando como camelô, elas são vulnerabilizadas porque elas não podem também fazer daquela economia um lugar de decência, um lugar de vida, um lugar de estabilidade. Por isso, essa movimentação e essa desagregação desse trabalhador de rua, desse trabalhador, digamos assim, informal. Bom, e agora que eu ia fazer a pergunta para a Alessandra sumiu aqui da tela, mas eu faço para a Priscila, que está aqui. Priscila, tem uma pergunta que é sobre a questão da justiça, né? Como é que vocês percebem, digamos, o apoio do judiciário, o apoio do legislativo em relação às manifestações de vocês? Essa é uma questão. E a outra questão é se esse auxílio, né, emergencial está chegando em vocês. Está ouvindo? Ouviu? Eu queria que o senhor me fizesse a primeira pergunta que não deu para ouvir. Certo. Eu vou fazer faço uma agora e depois a gente volta para outra. A primeira é se vocês estão tendo apoio e de que maneira o judiciário, né, está colaborando nesse processo de luta aí. Nós não temos nenhum apoio. Nós não temos nenhum apoio da justiça, porque o nosso processo na Defensoria Pública fez o pedido da anulação do contrato, até hoje não foi julgado, até hoje ainda, já tem mais de meses, muitos meses, eu não sei exatamente, porque me fugiu aqui da memória, mas nós não temos nenhuma ajuda do judiciário, porque ele não julgou ainda o processo ao qual está na segunda vara da Fazenda Pública daqui de Feira, e não foi julgado ainda. E nós precisaríamos que esse processo fosse julgado, é muito importante e muito boa essa sua pergunta. Essa pergunta, na verdade, é uma pergunta de Paloma, que a gente divide em mais ou menos duas. Como é que vocês se sentem, né, com relação a essa falta de compreensão, essa falta de apoio, essa falta de presença desses poderes constituídos que podiam fazer o interesse de trabalhadores que estão vivendo em relação a isso. A quem vocês podem recorrer, já que a gente espera da justiça, né, da justiça constituída formal, algo que nos defenda, que coloque ordem, etc. e tal. Na verdade, hoje nós nos sentimos abandonados, porque nós procuramos um órgão a qual nós estávamos esperando uma resposta, e aí o poder público, que não ouve nada, não respeita nada, leva tudo a ferro e fogo, quer levar o camelô em ambulante para aquele local, sem que a nossa petição, né, o que foi pedido para a Defensoria Pública, esse processo não foi julgado, e mesmo assim eles estão fazendo tudo do jeito que eles querem. É como se Feira estivesse vivendo aquele tempo de coronel, ou de ditador. O que é dito é aquilo e acabou. Quem manda são eles, e quem fala é eles, quem dá ordem são eles, e acabou. Feira de Santana está assim. Eu me sinto assim, pelo menos, eu me sinto assim. Que coisa horrível, né? A gente ouviu um trabalhador com depoimento desse tipo, que é um sentimento dele, né? A pessoa que está ali trabalhando, lidando, buscando resistir, buscando construir a sua vida. Assim, nessa mesma linha, eu aproveito, vou fazer uma pergunta para a Alessandra, que você pode comentar, Priscila, que a questão da professora Flávia, que ela pergunta, como é que pode, vocês acreditam que a lei, a legislação, a norma, ela pode tirar a feira de lugar, extinguir a feira, ela pode mudar, tirar o camelô de lugar, acabar com a feira, por exemplo? A pergunta dela é mais ou menos nesse sentido, como é que vocês veem, como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que é possível essas questões jurídicas, essas imposições do poder executivo, por exemplo, com relação a retirar as pessoas daquele lugar, com relação a não querer feirantes no centro? Vocês acham que essa força da lei, digamos assim,
ela faz valer nessa realidade, ela tira, de fato, o camelô da rua, ela muda, ela extingue o camelô, acaba com a feira? Essa pergunta é para a Alessandra, com o comentário de Priscila. Olha, Zé, é bem contraditório. Sim e não. Por quê? A lei, né, essa minuta que eu li aqui, que pelo que eu entendi, está em vigência, ela, de fato, nesses primeiros anos, ela vai extinguir a figura do camelô. Porém, quando a gente faz os estudos de geografia urbana, tem um autor chamado Marcelo Lopes de Souza, que ele escreve um livro chamado A Prisão e a Ágora, se não me engano é esse o título do livro. Qual é o conteúdo dele? Ele diz que no Brasil nós temos um grande problema, que é a questão de dois conceitos chamados planejamento e gestão urbana. E por quê? Porque o planejar é você pensar o espaço, e no caso o espaço da cidade, para 5, 10, 15, 50 anos. E a questão da gestão é você empreender, mas não no sentido do empreendedorismo, mas no sentido de consolidar esse planejamento de fato. Então, não depende do partido político que esteja. As ações foram pensadas coletivamente, né, aquele coletivo, sendo redundante, para que eles queiram, para que se possa trabalhar, e daí vão se implementar. Só que a gente não vive planejamento no Brasil, a gente só vive gestão. Então, os partidos que vão chegando, eles vão mudando as regras do jogo. Então, o que acontece? Estamos à beira de uma eleição municipal. Eu acredito, né, que é o que a Flávia pergunta, se isso vai se manter, não vai extinguir. Gente, vivemos um desespero. Eu não vou nem falar mais desemprego. Eu acho que a gente vive desespero, sabe? Não é fácil você ver um pai de família chorando por nessa pandemia ter perdido seu emprego e morar na rua. Ele não tá mais falando, a gente não está mais falando de comida, não, dizer eu não estou levando pão para casa, não. Ele perdeu o teto, as pessoas estão perdendo os tetos, estão morando, indo morar nas ruas, porque não tem casa. Então, eu não acredito, eu tenho uma esperança e eu não acredito que se sustente durante muito tempo, não. Eu vou passar a palavra para a Flávia, tá? Porque o tempo é curto. Priscila, seu microfone está fechado. Eu posso repetir a questão para você. Tranquilo? Está fechado. A gente não está te ouvindo, Eu acho quase impossível. A gente não está te ouvindo, Priscila. Fechou o microfone. Agora está ótimo. Tá ouvindo agora? É que o celular está descarregando, eu tive que colocar em uma posição diferente. Eu acho quase impossível, porque se Feira de Santana tivesse 500 camelôs ambulantes ou 1.000, eu já não acreditaria. Imagine você tendo uma cidade onde a maioria das pessoas estão desempregadas, pessoas que não têm qualificação, pessoas que já são, como é que eu posso falar assim, a idade avançada. O mercado de trabalho, quando é novo demais, quando tem 20 anos é novo demais, quando tem 40 anos é velho demais. Então, todos os atributos para dificultar o trabalho informal, como é que vai ter um poder público para extinguir totalmente todos os camelôs? Eu acho que isso não aconteceria, ainda mais que nós temos realmente as pessoas em situação de baixa renda mesmo, entendeu? Então, eu acho que não tem como. Pode ser isso por um curto período, né? Um curto tempo, por curto tempo, assim, mas por um espaço grande de tempo, eu não acredito nisso, não. Bom, eu estou vendo aqui, nós estamos faltando 10 minutos, né, para chegar ao final, acho que um pouco menos, né? Se eu não estou entendendo bem. E eu queria, eu vou fazer o seguinte, eu tenho algumas perguntas aqui, comentários maravilhosos, mas infelizmente a gente não vai poder dar conta, mas queria lembrar aqui do professor
Rosevaldo, que é atuante bastante nessas discussões, e ele diz aqui sobre a questão do poder público. O poder público parece que não lê a realidade do jeito que ela se apresenta, né? Eu tenho uma pergunta de Luciene, muito bacana, que eu gostaria de deixar a professora professora Carla Apolinário comentar, que é a discussão de que ela queria que ela comparasse, fizesse um paralelo entre o empreendedorismo e o associativismo, pensando as comunidades tradicionais. Infelizmente, ela não está aqui, mas eu posso dizer que era do empreendedor, do empreendedorismo, do Uber e do que eu já fiz mais ou menos um rápido comentário, o empreendedorismo e o Uber e o camelô, ambos são em situação vulnerável, mas parece que o Uber leva vantagem. Eu não vejo essa vantagem, mas que leva. Mas ambos não é o caminho, não é esse. Acho que essa ideia do empreendedorismo também ataca, é uma ideologia que coloca no Uber uma responsabilidade, uma precariedade, individualiza e responsabiliza pela situação que ele vive. Mas eu queria fechar aqui com os comentários das duas, na ordem aí de primeiro de Flávio. Vocês têm uns 5 minutos, e eu queria que na fala agradecer a todos, agradecer a vocês, agradecer por demais a Priscila, dizer que nós vamos ter outros momentos, e com certeza você vai estar junto com a gente, se você puder, a não sei que você não possa. Então, que esse debate a gente precisa levar para frente, precisa fazer em outros momentos. Eu queria que você fechasse e fazendo suas considerações, algum comentário, e a Alessandra, na hora que for fechar também seus comentários, falasse um pouco dessa diferença entre os trabalhadores que ela contou e os que vão se puder, para o shopping popular. Eu quero, desde já, mais uma vez, agradecer o convite da professora Alessandra, ao qual Deus colocou ela na nossa vida, e foi o parecer dela que nós usamos lá na Defensoria Pública, e a defensora, ela acatou o parecer da professora Alessandra. Eu quero agradecer mais uma vez, porque já agradeci várias vezes, né, por essa ajuda, agradecer ao senhor, a outra professora, a doutora Carla, doutor José Raimundo, obrigada por tudo, e dizer uma coisa, porque são tantas irregularidades desse shopping, que eu passaria mais de 1 hora falando, mas o senhor falou aí uma coisa interessante e me chamou a atenção. Os 1.800 listados no cadastro, não são todos os 1.800 que são camelôs, não. Está incluído o pessoal também do artesanato, a qual, alguns anos, quando foram expulsos dos seus locais de trabalho pelo poder público, para fazer esse shopping de qualquer forma, eles foram expulsos, então eles estão nesse cadastro. É porque são muitas coisas e nós esquecemos, e eu realmente esqueci, mas agora eu lembrei, eu falei, eu vou falar isso. Então não são 1.800 camelô, ainda falta muito camelô ainda que está fora da lista. E o pessoal do artesanato foi os mais sofridos, né, de toda essa situação, porque pessoas que morreram por problemas do coração, porque senhores, mulheres grávidas, senhoras foram expulsos dos seus locais de trabalho. Foram uma arbitrariedade, uma falta de generosidade. Não falta-me palavras para falar o quanto aquelas pessoas do artesanato elas sofreram. A minha amiga Lícia, se ela estiver assistindo, um beijo para você, Lícia, para todo o pessoal do artesanato, a qual eles não tiveram até hoje ainda um local também adequado. Eles foram levados para um galpão, aonde é um calor absurdo, um local muito quente, entendeu? E lá no shopping ainda não está adequado para esse pessoal do artesanato, porque a matéria-prima deles, o produto deles ainda não tem como estar funcionando lá, porque eles precisam de um local específico ao qual eles tinham esse lugar, e a prefeitura tiraram esse direito deles de sobreviverem, o direito da nossa
fato, e o poder público fez de todas as formas para tirar. Eu quero dar um beijo para todos que estão assistindo os camelôs. Beth, minha amiga, é uma amiga da resistência aí, uma lutadora e guerreira, e todos os outros que estão assistindo. Eu fico muito, muito feliz por tudo que aconteceu nessa tarde, e essa oportunidade foi mais um espaço muito bom. Muito obrigado, Priscila. Alessandra, você tem meio minuto para se despedir. Um forte abraço a todos. Mas esse espaço é de Priscila mesmo. Ok. Zé, é o seguinte, assim, nós fizemos um levantamento em janeiro, entre novembro e janeiro, novembro de 2019 e janeiro, e a gente tem, até agora, pelo menos 5.000 pessoas trabalhando nas ruas de feira. Pelo menos, porque a gente conseguiu apenas aquelas ruas citadas, Marechal, Salles Barbosa, parte do Salles Barbosa, que não contamos todos, a Rua da Câmara, a JJ Seabra, a Senhor dos Passos. Então, é muita gente trabalhando nas ruas. Eu concordo, esqueci de falar com a Priscila. Todo esse absurdo que a gente contou ainda tem que o pessoal do artesanato, eles foram expropriados de uma maneira absurda. Quando a gente escuta os comentários, os comentários das pessoas, né, de como foram retirados, aquilo é um absurdo. Então, o Shopping Popular é uma série de arbitrariedades. Eu agradeço muito o momento, eu fico a dever as perguntas, mas eu também faço parte da incubadora, assim como o Zé Raimundo. Eu estou na universidade, no curso de Geografia, no DCHF, então eu estou à disposição nas redes sociais para que a gente possa, quem tiver interesse, continuar esse debate fora desse momento. Muito obrigado pela oportunidade e um forte abraço. Valeu, Alessandra, obrigado. Eu queria aqui, em nome de toda a equipe da incubadora, dos organizadores, agradecer à universidade pelo espaço, agradecer à professora Carla por colocado à nossa disposição, e em especial a Priscila. Um forte abraço, Priscila, muito obrigado. E obrigado a todos que nos acompanharam até agora.